Desta feita, faço um comentário sobre o seguinte assunto: José Bonifácio, Getúlio Vargas e Alexandre de Moraes. Em virtude da situação dificílima enfrentada pelo nosso país nos dias atuais, ainda que Alexandre de Moraes seja aquela personagem que mais aparece no tocante aos mais diversos desmandos por ele cometidos, e mesmo os especialistas divergem sobre quem realmente está acima do Alexandre de Moraes, e eu não quero discorrer especificamente sobre esta questão, mas fazer aqui um comentário rápido sobre estas três personagens da história de nosso país. O José Bonifácio, já comentei sobre ele em vídeo anterior. Quando da independência do Brasil, em 1822, ele estava presente como uma espécie de super-ministro de Dom Pedro I. E entre os anos de 1822 e 1823, José Bonifácio agiu realmente como um déspota, um verdadeiro tirano, uma espécie de mini-ditador. E os seus desmandos começaram a ser desmascarados quando Dom Pedro, em virtude de uma queda de cavalo, segundo os historiadores, ele sofreu 34 quedas, os deputados passaram a visitá-lo e, desse modo, puderam então manter contato com ele, conversar, e vagarosamente eles foram falando com Dom Pedro, o então imperador constitucional do Brasil, sobre os desmandos cometidos por José Bonifácio, inclusive o de encher as prisões do Rio de Janeiro com políticos, porque ele perseguiu a vários deles, inclusive alguns foram forçados a partir para o exílio em outros países, inclusive na nossa vizinha Argentina. E José Bonifácio posicionou-se contra qualquer tipo de anistia, não apenas dos presos políticos, mas de tantos outros presidiários. Depois, a época de Getúlio Vargas, um ditador por excelência, da mesma sorte, os presídios do Rio de Janeiro, as chamadas casas de detenção, ficaram repletas de presos políticos, incluindo deputados, senadores. Dentre estes, existem aqueles que foram surrados porque apanharam com canos que eram utilizados para infligir-lhes um grande sofrimento e dor, militares, professores, intelectuais, advogados e tantos outros. Inclusive, vários destes presos eram encaminhados, por exemplo, para o navio Dom Pedro I, que ficava fundeado aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, nos primeiros dias, quando Getúlio Vargas assumiu a cadeira presidencial. Depois, passado aquele primeiro momento, aquele sensacionalismo todo, quando o navio já não chamava tanto a atenção daqueles que habitavam na cidade do Rio de Janeiro, este foi transferido para um lugar mais distante,
e ficou fundeado bem próximo à ilha do governador. Mas a verdade é que muitos presos sofreram horrores à época de Getúlio Vargas. E hoje nós temos o Alexandre de Moraes, o mini ditador, inclusive responsável pela prisão daqueles patriotas, centenas, diga-se de passagem, que continuam presos no presídio da Papuda, em Brasília. Aliás, lugar de meu nascimento, porque eu sou brasiliense, ou seja, nasci na cidade de Brasília em fevereiro de 1963. Portanto, começo a concluir a minha fala dizendo que o que acontece hoje no Brasil, infelizmente, é uma novidade unicamente para aqueles que desconhecem a história de nosso país. Porque fatos semelhantes aconteceram à época de José Bonifácio, e o sofrimento daqueles que eram perseguidos por José Bonifácio só findou-se quando Dom Pedro voltou-se contra José Bonifácio e o enviou para o exílio, lugar no qual ele permaneceu por cerca de 6 longos anos. E a ditadura Vargas findou-se em 1945, quando o general do Exército, Góes Monteiro, seu braço direito, voltou-se contra ele e o retirou coercitivamente da cadeira presidencial. Entretanto, mesmo que Alexandre de Moraes caia, ou seja retirado da posição que ele ocupa atualmente, é muito difícil prever o que poderá acontecer ao nosso país, em virtude de que este encontra-se em uma situação muitíssimo complicada. Concluo, portanto, esta minha fala dizendo a você que o ideal é aguardarmos cenas dos próximos capítulos. Obrigado por ter acompanhado a minha fala até o término dela. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.